8h31 em Campos, sempre ao vivo aqui pela Folha FM, com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo também em nosso stream aí no Face. Daqui a pouco esse programa estará editado para podcast e logo mais reprise na Plena TV. Olha, hoje conversamos com o Cristiano Miller e Isabela Fernandes. Eles são da Chapa Unidos pela Ordem, Chapa 1, que concorre à eleição. Reeleição do Cristiano, né? Próxima terça-feira, na OAB, 12ª Subseção Campos. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed, Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos. Eu vou pedir aqui o favor a Aloysio para abrir esse bloco aí, Aloysio, por favor. Semana que eu venho como convidado, não como entrevistado, mas como convidado da bancada, é a semana que eu deixo a pauta mais fixa para o Arnaldo, para você, Cláudio. Eu posso mais só pontuar algumas coisas. E eu vou repetir muito o que eu fiz ontem, né? Num bom sentido, o papel de provocador. Espero que entenda no melhor sentido. Porque, de fato, tem muita gente no meio acadêmico, aí você conversa com, né, não só do direito, mas de outras disciplinas, sobretudo da área de humanas, que considera, isso repercute, reverbera no meio acadêmico, considera essa disputa da eleição da OAB, Cristiano, como também uma disputa entre universidades. Você, por ser professor da Uniflu, e Alexandre, por ser candidato a vice de Felipe, por estar à frente do Isecenza. Eu perguntei isso ontem aqui a eles e pergunto a você vê algum fundamento nessa visão? Mais uma vez, eu tenho que discordar. E, assim, por vários motivos. Tá? Por vários motivos. Primeiro que na nossa chapa, seja no conselho atual, seja na chapa, que está concorrendo agora na eleição de semana que vem, nós temos, dentre os advogados e advogadas que compõem a nossa chapa, são 58 nomes, nós temos professores, aproximadamente entre 15 e 20, não tem um número aqui ao certo, professores de todas as instituições de ensino de Campos, todas as 5 instituições de ensino de Campos, de direito, né? Temos na composição da nossa chapa coordenadores de 2 desses 5 cursos, coordenadoras, né? A Inês Uraí, que é coordenadora do curso de Direito do Uniflu, e a Clarice, que é coordenadora do curso de Direito da Universo. Daí já se retira qualquer tentativa de vinculação, né, de OAB com alguma instituição de ensino, no intuito, com insinuações de privilégio e tudo mais. Esse é apenas um dos argumentos, né? Repito, né, do nosso grupo tem professores de todas as instituições de ensino de Campos. Além disso, né, nós temos uma gestão, né? Nós não estamos pleiteando apenas o início da próxima gestão, nós estamos encerrando uma gestão. E nessa gestão, eu acho que aí está a demonstração definitiva, foram realizados eventos em todas as instituições de ensino de Campos. Na realidade, a única instituição de ensino de Campos, o único curso de direito de Campos que não recebeu evento presencial da OAB, foi o Uniflu, né? Por circunstâncias, né? Porque os eventos presenciais aconteceram apenas no ano de 2019 e naquele ano de 2019 não esteve na nossa programação nenhuma realização de evento virtual e de evento presencial no Uniflu. Mas nós, enquanto instituição, enquanto OAB, estivemos presencialmente no Isecenza, estivemos presencialmente na Cândido Mendes, estivemos presencialmente na Universo, estivemos presencialmente na Estácio e estivemos presencialmente, embora essa instituição já não mais esteja em Campos, na Redentor. Então, nós estivemos presencialmente em 5, naquela ocasião de 6 instituições de ensino, apenas não fomos no primeiro ano no Uniflu. Nos anos posteriores, 2020 e 2021, nós participamos e realizamos eventos virtuais em todas as instituições de ensino.
Isicenza, Cândido, Universo, Estácio e Uniflu, em todas elas, né? Então não há nenhum fundamento nessa vinculação, e quem leva para esse lado talvez queira, né? Talvez pretenda utilizar a OAB com esse propósito, né? Não há nenhuma utilização, né? Muito pelo contrário, a gente repudia por completo qualquer tipo de vinculação com a OAB, com instituições de ensino. Nós queremos abraçar e chegar, né, a todas as instituições de ensino. Aliás, sobre isso, é importante que a Isabela também fale sobre um projeto do qual ela é a coordenadora regional, que talvez seja a prova, demonstração definitiva desse compromisso institucional, não apenas compromisso, como realização, né, da OAB nesse período, juntamente com a CAARJ, com todas as instituições de ensino da região, mais especificamente aqui da nossa cidade. Esse é um projeto muito importante, né, do qual a gente participa, e apesar de ter vindo a pandemia e a gente não ter conseguido realizar os nossos eventos pelo projeto 4.0 CAARJ nas faculdades, a gente não conseguiu realizar de forma presencial, mas a gente conseguiu realizar em todas as faculdades do estado do Rio de Janeiro o evento de forma virtual. Eu sou coordenadora responsável pela região norte fluminense e posso afirmar aqui que o evento foi feito com a participação de todas as faculdades, inclusive da Isicenza, né? Tivemos a participação do Carlos Alexandre como coordenador do curso e também uma palestrante deles, que foi a professora Rosana, né? E acho muito importante a gente falar um pouquinho aqui desse projeto, que a gente leva aos estudantes de direito de todo o estado do Rio de Janeiro o que é a CAARJ e a OAB. A gente sabe que quando os alunos se formam e vão entrar no mercado de trabalho, né, eles simplesmente não conhecem, às vezes não vão até a instituição para conhecer, e fica aquela ideia, assim, né, do que é a OAB, o que é a CAARJ. E a gente vendo a necessidade do estudante sair da faculdade, passando na prova, começando a advogar, e saber efetivamente o que é a OAB, e participar, querer participar da instituição, a gente começou esse projeto levando a todos os alunos o que é a instituição OAB, o que é a CAARJ, né, que é a Caixa de Assistência aos Advogados do Rio de Janeiro, por onde a gente tem os nossos benefícios, a gente tem linhas de crédito, a gente tem atendimentos sociais. Na pandemia, a gente conseguiu atender advogadas em vivendo situação de violência doméstica. A gente conseguiu custear aluguel para que ela pudesse, né, se afastar daquela situação ali de violência. Enfim, então é um projeto muito bonito, eu tenho muita honra de participar dele, né? Até hoje nós já tivemos a participação de 92 faculdades, são 11 eventos e conseguimos alcançar 6.000 alunos. E tem que destacar que aqui na região norte fluminense foi recorde de curso. Eu vou entrar um pouquinho agora no processo eleitoral, Cristiano e Isabela, porque esse processo deste ano ele traz algumas novidades. Uma é a questão da paridade de gênero e também a cota racial. Além disso, é uma eleição dentro de uma pandemia. Queria ouvir de vocês como foi a formulação da chapa para se adequar a essas novas regras que a OAB impõe para essa eleição, como que vocês veem a chegada dessas novas regras e como trazer o advogado para votar, porque, como falei, ainda estamos num processo no meio de uma pandemia. Eu queria começar falando, Cristiano, se você der licença aqui rapidinho. Eu acho importante eu aqui, né, na figura de mulher, destacar que esse ano a gente tem essa lei de paridade de gênero, onde é obrigatória a presença de 50% de mulheres no conselho, mas com muita honra e orgulho da gestão Cristiano, eu posso falar para vocês que desde o da nossa campanha lá em 2018, que deu início em 2019, o nosso conselho já era formado por
quase 50%. Né? Nós temos ali cerca de 48%, 49% de mulheres. Dentro de 58 advogados, conselheiros, nós somos 28 mulheres e 30 homens. Né? Então, para mim, isso é uma honra. É por isso que eu estou aqui hoje, aceitei esse convite de vir como candidata a vice-presidente ao lado do Cristiano, que abre as portas. Né? Hoje a gente vivencia uma sociedade em fase de transformação, a gente precisa ter iniciativas para inserir as mulheres no poder, colocando-as no lugar onde elas quiserem estar, sem que haja qualquer distinção de gênero. Né? Então, é muito importante eu deixar isso aqui ensinado. Para a gente, não houve, quer dizer, primeiramente registrando que essa legislação me parece extremamente relevante, necessária, né? A questão de paridade de gênero e a cota racial, para que tanto as mulheres como os negros ocupem verdadeiramente os espaços que lhes pertencem, né? Eles têm que ocupar aquilo que eles quiserem. Mas, especificamente com relação à formação da nossa chapa, eu reforço o que a Isabela colocou, não tivemos qualquer dificuldade nisso, né? Porque isso já está, né, no nosso conselho atual. Né? Como bem destacou a Isabela, nós temos 58 conselheiros, e desses 58 conselheiros da gestão atual, 28 são mulheres e 30 homens. Né? Então, agora, com relação à paridade de gênero, aí é obrigatório, né? 29 mulheres e 29 homens. Então, para a gente não houve nenhuma dificuldade, porque isso aí já está intrínseco no nosso propósito, no nosso respeito, no nosso comprometimento enquanto instituição. E é importante destacar, eu acho que isso aí é relevante, nós estamos num processo eleitoral, e eu acho que é inevitável, aqui não é tom de crítica, mas é em tom de comparação. Eu acho que isso é importante ser feito, porque é um processo eleitoral e as pessoas precisam tomar conhecimento, né? Exatamente daquilo que aconteceu. Isso é fato. Não estou aqui levando informações, jogando apenas informações de maneira leviana. Isso é fato. Então, qual é a forma de você comparar o respeito, né, e a necessária ocupação das mulheres do seu espaço de poder? É a gestão atual, que a gente está no meio dela, né, onde não havia nenhuma obrigatoriedade de paridade de gênero, e as gestões, né, do Felipe, que é o nosso opositor. Então, o Felipe ocupou a AB nos anos de 2007 até 2009, depois de 7 e 9, isso. Depois de 10 a 12. Foram 2 mandatos consecutivos de 6 anos. Naquela ocasião, o conselho da subseção aqui da 12ª subseção era composto por 40 membros. Né? No primeiro ano, na primeira gestão dele, desses 40 membros, 8 eram mulheres. Será que não havia mais mulheres que pudessem ocupar os seus espaços naquele momento? Naquele momento, a advocacia feminina já era maior do que a advocacia masculina. No entanto, do conselho dele de 40 pessoas, apenas 8 eram mulheres. No segundo mandato, de 40 conselheiros, apenas 6 eram mulheres. Ou seja, houve um declínio no número de mulheres envolvidas. Será que também não havia mulheres que pudessem ocupar os seus espaços de poder naquele momento? Então, falar de paridade hoje, quando isso é uma obrigatoriedade, para a gente não há nenhuma dificuldade. Não há nenhuma dificuldade porque nós, enquanto conselheiros atuais, quando não há nenhuma obrigatoriedade nesse sentido, nós já respeitamos a paridade. Então, talvez seja um pouco mais complicado para aqueles, né, que não veem, né, as mulheres ocupando o espaço de poder com naturalidade. Isso não há nenhum favor, né? Não há nenhum favor para que a mulher ocupe seus espaços. Isso é direito. É ela no poder, aonde ela quiser estar. Eu queria também enaltecer aqui a comissão da OAB Mulher, nessa atual gestão, né, que desempenhou um papel de grande relevância perante a sociedade. Nós tivemos vários projetos voltados para a sociedade, não só para a advocacia, como, por exemplo, o projeto Por Amor ao Outro, que levantou a questão da pobreza menstrual e a gente conseguiu alcançar muitas mulheres que vivem em situação de extrema pobreza com a doação de absorventes. Né? E com relação à advocacia, a OAB Mulher promoveu mais de 50 cursos para a advocacia feminina. Inclusive, nós tivemos o primeiro curso em toda a OAB do país, né, voltado para política
para mulheres na política. O nome do curso é Mulheres Eleitas. A gente ainda tem esse curso disponível no YouTube. A gente teve a participação de mais de 98 mulheres de 24 estados. Né? Então, a gente mostra aqui dados efetivos da mulher no poder, da representatividade feminina e da OAB tendo participação importante nisso. Bom, para a gente já caminhando para encerrar, esse programa tem um grupo de WhatsApp, que é também do blog Opiniões, e ontem foi colocada aqui uma pergunta, até eu que fiz também, só transmitir, na verdade, né, do Hanania, que é advogado e participa do grupo, além de ser presidente também do Sindicato dos Pais de Alunos da Rede Particular. Ele colocou aqui um tema e cita vocês, e aí achamos, né, que interessante que vocês também pudessem contrapor, como sempre a gente faz. Durante todo o período da pandemia, a OAB Campos pouco se manifestou sobre as ações do governo local. Suas comissões nada produziram no sentido de trazer mais transparência às atividades do governo no enfrentamento da crise, nas decisões do governo relativas às áreas da saúde ou mesmo educação. O que vocês falam sobre essa colocação aí do advogado Hanania? Porque a OAB, é evidente que a OAB não decide, né? Não é a OAB quem decide se o comércio deve abrir, se o comércio deve fechar, se as escolas devem permanecer com aulas remotas ou se elas devem retomar as atividades presenciais, mas a OAB, por meio de suas comissões, se manifestou sim, né? Em todas as vezes que foi chamada, em todas as vezes que foi provocada, houve manifestação da OAB nesse sentido, evidente, respeitando as necessárias restrições, principalmente naquele primeiro momento, né? Mas houve participação direta, não nas decisões tomadas pelo Poder Executivo, mas sim por meio das suas comissões, participando, debatendo, né, discutindo, dialogando intensamente acerca das consequências e das medidas a serem adotadas em relação a isso. Perfeito. Bom, então, o meu caro presidente e também aí a Isabela, queremos agradecer a vocês muito. Nogueira. Sim, Arnaldo, por favor. Se me permite, ontem teve uma pergunta do ouvinte, do João da Costa Cunha, que acho que é interessante para claro, a categoria entender a questão do posicionamento, que é importante fazer o Cristiano e a Isabela também. Em relação a essa eleição que é conjunta da seccional e aqui da subseção. Existe algum apoio de vocês, alguma das chapas que estão concorrendo no Rio? E ele também colocou que o presidente da OAB fica de pires na mão diante da seccional. Como que está essa relação? O Cristiano está direto lá com o pires no presidente da OAB Rio? Olha, é uma boa oportunidade para que a gente possa abordar isso. Eu não sei se eu terei tempo suficiente, porque talvez precisasse um pouco mais de tempo para explicar, né? Mas, primeiro, para esclarecer para boa parte da advocacia que a anuidade paga por nós, né, não é uma anuidade direcionada para as subseções. Lamentavelmente, gostaria muito de ter a condição de gerir uma subseção com os recursos provenientes dos seus próprios advogados e advogadas. Não é assim que acontece na prática. Toda a anuidade ela é dirigida para a seccional, que na realidade fica com 60% do valor dessa anuidade, né? Os outros 40% são distribuídos entre CAARG, Conselho Federal e algumas fundações. Desse valor de 60%, a seccional ela arca com todas as suas despesas e promove, ou pelo menos deveria promover, os repasses para as subseções, né? Até março do ano passado, nós recebíamos nosso repasse e com isso conseguimos fazer frente aqui às nossas necessidades. A partir de abril do ano passado, o repasse foi cortado, zero, né? Não estamos recebendo absolutamente nada da seccional, ela apenas arca com as nossas despesas básicas, o que evidentemente comprometeu toda a nossa atuação. Nós pegamos o início de 2019 com o caixa da subseção praticamente zerado, né? Fizemos um esforço árduo de um comprometimento de enxugar despesas para que chegássemos em março de 2020 com um caixa confortável, eu diria assim, e que lamentavelmente acabou sendo grande parte dele consumido
nos primeiros meses da pandemia, porque naqueles primeiros meses a seccional ainda, além de não nos repassar os valores, né, nós arcamos diretamente com essas despesas e somente a partir de junho de 2020 é que a seccional chamou para ela a responsabilidade, porque já que não nos fazia os repasses, que ela arcasse diretamente com essas despesas. Mas é difícil, né? Claro, você precisa realizar, fomentar, né, receitas próprias, mas para isso é necessário que você tenha condições de realizar, por exemplo, eventos presenciais. É impossível que você consiga realizar receitas próprias através tão somente de atos virtuais, né? Então, nós conseguimos, enquanto foi possível, né, a realização de eventos presenciais, enquanto estivemos até o início da pandemia, conseguimos deixar, repito, a subseção com caixa confortável. Especificamente quanto às eleições da OAB seccional, né, nós estamos, não há evidentemente, cada um é livre para apoiar aquele que quer, não há um fechamento nesse sentido, né, mas a nossa chapa, de uma forma geral, apoia também a chapa 1, lá no Rio de Janeiro, que é comandada pelo Luciano Bandeira. Bom, então vamos lá. Comenta, Isabela, por favor. Só para falar de uma outra coisa com relação a isso, é importante todas as colocações feitas pelo Cristiano, né, que é o atual presidente, tem total propriedade para falar sobre isso. Mas gostaria também de falar aqui para a sociedade, né, ter ciência e a advocacia, porque a gente sabe que muitos advogados e advogadas não têm ciência disso. Cria-se um mito de que, é claro que a nossa anuidade é cara, mas que isso talvez a gente tenha alguma remuneração sobre isso, e nós não temos, enquanto presidente, vice-presidente, participantes de comissões, né? Nós não ganhamos nada por isso, é um trabalho gratuito, e o nosso único objetivo é servir a advocacia e a sociedade. Muito bem, então 8h53, queremos aqui agradecer a vocês, agradecer a você, Cristiano Billy, pela presença mais uma vez aqui no Folha no Ar, muito obrigado, e desejar boa sorte aí na eleição. Bom, obrigado, Cláudio, obrigado, Aloísio, obrigado, Arnaldo. Eu agradeço mais uma vez esse espaço, espero que o nosso grupo se sagre vencedor nas eleições do dia 16 de novembro, conclama todos os advogados e advogadas a votarem na chapa 1, e aí eu vou rapidamente aqui fazer uma defesa, né, porque é um grupo extremamente comprometido com a instituição, não personifico, né, não há a figura do Cristiano ou da Isabela, é um grupo, de fato, extremamente comprometido, isso nos orgulha, isso nos conforta, né? Eu, evidentemente, respeito a chapa da oposição, eu respeito a trajetória do Carlos Alexandre, foi assessor de ministro no Supremo Tribunal Federal, eu respeito o Felipe Stefan, eu não tive oportunidade de conhecer a sua advocacia particular, mas sei do seu comprometimento, da sua vinculação com o poder público, em especial do poder público de São João da Barra, foi procurador municipal lá por alguns anos, né, foi assessor jurídico lá por alguns anos, e respeito essa sua atuação enquanto procurador municipal, enquanto advogado público, né, mas essa eleição não é a eleição para escolher quem é o melhor assessor de ministro do Supremo e nem quem é o melhor procurador do município. Essa eleição é para escolher gestão de ordem. Essa eleição é para escolher não apenas o presidente da OAB, a vice-presidente da OAB. Essa eleição é para escolher o grupo que estará à frente de uma instituição pelos próximos 3 anos. E nisso eu tenho certeza que o nosso grupo todo ele, extremamente comprometido em se dedicar à advocacia, em se dedicar à instituição, para que tudo possa funcionar exatamente da forma como precisa ser. Então, por isso, eu encerro aqui pedindo, né, à advocacia que no dia 16 vote na nossa chapa 1, Chapa Unidos pela Ordem. Isabela, por favor, também faça aí o seu encerramento e nós aqui fazemos
o nosso agradecimento a você, muito obrigado e, claro, será sempre bem-vindo aqui ao Folha no Ar. Obrigada. E boa sorte, claro. Obrigada, gostaria de aproveitar a oportunidade para pedir o voto na nossa chapa 1. Realmente foi o que o Cristiano falou. O advogado e a advogada precisam olhar para o grupo que se forma, né, o conselho que se apresenta para estar à frente da OAB. Eu assisti à entrevista de ontem. Eu gostaria de falar aqui com respeito aos nossos colegas da oposição, mas muito foi falado por uma omissão, uma omissão da OAB atual, e eu acho que deu para a gente apresentar aqui, ainda que em pouco tempo, todo o nosso trabalho, né, à frente da OAB e alcançando o respeito na advocacia, né, tirando o advogado desse papel de subserviência que a gente sabe que veio ao longo dos anos acontecendo. Não foi dito aqui, quero dizer mais uma vez, com total respeito que eu tenho aos colegas, mas não foi dito aqui que o Carlos Alexandre, ele é conselheiro da OAB Seccional e não participa das reuniões de lá. Ele, como nosso representante de advogado de campus, da nossa subseção, lá no Conselho da Seccional, poderia ter ajudado bastante também a nossa cidade. E então eu acho que se a gente pode falar de omissão, essa tem que ser a omissão apresentada, né? Então, a advocacia precisa saber disso, os advogados precisam estar atentos aos candidatos, ao que foi feito, às propostas, se elas são alcançáveis, se elas são verdadeiras, né? E é isso. Por isso eu peço o voto de todos na chapa 1, estaremos juntos no dia 16. Bom, são 8h58, deixa eu trazer então o Aloysio para fazer também aí o seu agradecimento a vocês. Aloysio, por favor. Tá aberto aí? O microfone está fechado. Perdão, porque travou, eu comecei a... Desculpa. Vou refazer. Agradecer demais a presença da Isabela, a presença do Cristiano. Sempre digo isso e eu tomo o meu testemunho pessoal, porque desses presidentes todos de OAB que passaram, e sobretudo ali nos anos 80, quando tinha um repórter preso pela ditadura, e meu pai geralmente ia tentar tirar, ele sempre levava o presidente da OAB. É uma coisa que então me marcou desde criança isso, né? É um instrumento de defesa da democracia muito além de ser uma simples entidade classista. E eu digo isso porque vi isso em casa, né? Desde muito pequeno. E a festa da democracia de vocês, né, que ela ocorra em sua plenitude. Logicamente que a entrevista aqui, estabelecida por sorteio, a segunda, ela sempre ela tem a questão mais reativa, né, porque coisas são ditas na primeira e geram reações na segunda, é natural que isso aconteça. E independente do resultado das urnas, que vença aí a categoria e a OAB continue mantendo o papel de protagonista que tem na sociedade brasileira e na Goitacá. Bom, Arnaldo Neto, por favor, também aí o seu agradecimento aí, enfim, seu fechamento com os nossos convidados. Agradecer a Isabela, o Cristiano, pela entrevista, desejar boa sorte aos dois na disputa de terça-feira, assim como falamos com o Felipe e o Carlos Alexandre, e o Aloysio pontuou bem, né? A OAB não é só uma entidade de classe, é uma entidade de defesa da democracia, e que essa democracia prevaleça terça-feira e que a OAB continue também defendendo sempre. Gente, muito obrigado aí. Boa sorte para vocês mais uma vez. E não vai Vou desejar, é claro, que um bom final de semana, mas não vai dar para desejar um bom descanso para vocês, porque não vai dar para descansar. Creio que não, né? É verdade. Creio que não. Um abraço. Tchau, Fiquem em paz. Um abraço. Tchau, tchau. Boa sorte. O resultado sai na terça-feira mesmo, né? Na terça, no início da noite, acredito eu. Fecha às 17 horas a votação? Isso, exatamente. Votação nas cidades todas ou só em Campos? Só em Campos, só na casa do advogado. Todas as 4 urnas ali. Perfeito, perfeito.
Mais uma vez aí, um grande abraço e muito obrigado a vocês. Começamos aqui ao vivo, obrigado Isabela, com a Isabela Fernandes e o Cristiano Mille e Isabela Fernandes, eles compõem a Chapa Unidos pela Ordem, Chapa 1, eleição da OAB Campos, que ocorrerá no próximo dia 16. Arnaldo Neto e Aloysio, como vocês vão descansar no final de semana, deixa eu aproveitar aqui ainda a presença dos senhores para trazer alguns comentários aqui sobre esses temas do dia aí. Eu acho que é a participação especial, né, com 48,3 milhões, e também tem, né, o falecimento aqui da colunista política Cristiana Lobo, a Cris Lobo. Tivemos também, né, lamentavelmente, a morte da advogada e procuradora aposentada do Rio de Janeiro, a Maria Ivone Gomes. Enfim, que os senhores fiquem à vontade. E, claro, para fechar, queremos falar sobre cinema. Hoje, em Campos, e vale destacar, é uma das poucas cidades do interior do Brasil a contar com a peça, com esse filme já, com essa obra aí do Marighella, né, que vem retratando a história desse inimigo número 1 da ditadura. Fique à vontade, Arnaldo e Aloysio, por favor. Nogueira, você não quer liberar o Cristiano e a Isabela? Vamos lá, deixa eu liberá-los aqui. Então, vocês fiquem à vontade, podem fazer a desconectar aí, enfim, para começar a agir a vida de vocês aí, que o final de semana vai ser longo. Feriado, então. Tchau, gente. Um abraço, então. Valeu. Até a próxima aí. Obrigado, Isabela, mais uma vez. Tá? Beleza. Seguimos então, Aloysio. Você comenta aí pra gente, por favor, e Arnaldo também. Eu já falei sobre Cristiana Lobo, né, cara? O que eu poderia acrescentar assim, cada repórter tem um estilo, né? Cada jornalista tem um estilo. Arnaldo tem um estilo, eu tenho um estilo. Suzy Monteiro tem um estilo, Ricardo André Vasconcelos tem um estilo, cada um tem um estilo. Luiz Barbosa tinha um estilo. É como você que corre, Nogueira, você observa que cada pessoa corre de uma maneira, ninguém corre igual. Exato, é perfeito. E algumas formas são até engraçadas de ver correr, mas para a pessoa é eficiente, né? Funciona. Resolve, Isso ocorre com quem expõe no boxe também, cada um tem um jeito de. Enfim. O estilo da Cristiana Lobo, ele mesclava duas coisas que eu julgo muito assim, importantes. Uma que eu não tenho, até admiro porque não tenho, que é a elegância. Não é uma virtude que eu tenho, e admiro quem tem. Mas ela tinha muito bem dosada, porque a elegância não pode ser subserviência. Elegância né? Animal adestrado, né? Ela era elegante, mas ao mesmo tempo incisiva. E você vê pela pleiade ampla de lideranças políticas que se manifestaram após sua morte, o quão ela era respeitada, né? Vamos colocar assim, ela era uma Luiz Barbosa de Brasília, né? Quase que unânime, né? A não ser, logicamente, o presidente da República que não se manifestou. Mas ele se manifesta sobre MC Reaça, se cala sobre João Gilberto, aí, enfim. Mas é isso, eu acho que esse raro equilíbrio entre duas características, elegância e posição firme, né? Era o que marcavam o Cristiano Lobo. A gente costuma terminar uma mulher fisicamente, não que isso seja, né, o mais importante, mas uma mulher fisicamente muito bonita. E foi por isso, inclusive, na época que ela apareceu no Jô, em rede nacional, na época dos escândalos do PT, de corrupção, ela era considerada a musa das meninas do Jô.
e foi realmente uma mulher fisicamente bela. Não que isso tenha qualquer interferência sobre o profissional que ela foi, ou a lembrança que a gente faz aqui, mas era uma característica dela também. Claro, não tenha dúvida. Aqui, ela, rapidamente, Arnaldo, para você fechar aí com a gente também, aqui, ela ontem, foi durante todo o dia, como eu disse, o que eu consegui assistir, todos os canais falavam sobre essas virtudes dela, e na Globo News, que ela trabalhava por último, G1 e Globo News, né? Teve uma reprise de uma das entrevistas dela, e ela falou, tá na cobertura, acho que o presidente mineiro Itamar Franco, né? Ela tinha programado uma viagem com a família, estava tudo certo, o Itamar ligou e aí pediu para que ela fosse à casa dele, enfim, Brasília, para comer um pão de queijo. Ela falou, mas eu não vou, minha família vai embarcar agora, dentro de instantes, para viajar, a gente vai passar o final de semana fora. Quando ela chegou no avião, isso ela contando, quando ela chegou no avião, ela falou, quer saber? Vocês vão, boa viagem, aproveita que eu vou lá comer um pão de queijo com o presidente. Quero ouvir o que ele tem para me dizer. Cara, é muita dedicação, é muito. Eu me considero um pouco dedicado, mas isso é... E aí, naturalmente, amigo, os frutos vêm pela profissão, cobrança pela família também. Neto. Essa relação nossa com relação pessoal, com relação profissional sempre é muito complicada, muito complicada, mas enfim, mas é a pura verdade. Mas você constrói fontes também fixas nessa relação, que às vezes vira até uma relação pessoal também, né? Uma relação de amizade, isso acontece muito, e saber impor o limite da amizade com o profissionalismo é outro também, é outra tarefa árdua do jornalismo como um todo. A Cris Lobo, nessa questão de fonte, dessa informação de bastidor, assim, foi o que eu falei no começo, é uma referência. Todos ontem falavam, e não é porque, como você falava, morreu. Quando morre, vira uma figura canonizada e vira referência. Não, ela mudou a forma de fazer jornalismo político para a TV. É um marco no jornalismo político para a TV, com essas informações de bastidores, que hoje, ao meu ver, se for pegar uma mulher que faça esse trabalho, você tem a Andréa Sadi, que é nova e faz esse trabalho, tem a Natuza também, que faz esse trabalho, mas quem começou quem começou esse trabalho de bastidor foi a Cris Lobo. Agora, só falar um pouquinho aqui da nossa realidade local para a gente encerrar o programa de hoje. Falar um pouquinho dessa realidade local, tivemos mais um repasse em alta de participação especial, 48,3 milhões, e vale destacar que neste ano, né, nós ainda temos 2 repasses de royalties, essa é a última PE, nós temos mais 2 repasses de royalties, um ainda neste mês e um no mês de dezembro. Mas Campos já recebeu 494 milhões de royalties de PE, um valor 70% maior do que todo o ano de 2020. Então mostra aí uma franca recuperação no setor de petróleo e gás. Isso que o preço da commodity está alto, o preço do dólar está alto, ao mesmo tempo que o município arrecada mais no bolso de nós, todos nós. Isso está sendo impactado em relação ao preço do combustível, que está aí, como é dolarizado, né, digamos assim, o preço do combustível está nas alturas aqui no território nacional, sem uma intervenção ainda do governo federal em relação a essa questão. Não estou dizendo que tem que intervir como o PT fez, né, mas também pode dar algum tipo de resposta à população em relação a isso, e não só jogar na conta do ICMS. Pesa também? Pesa, mas o ICMS é o mesmo do que era cobrado lá atrás, na era do PT, na era do Temer, é o mesmo ICMS que é cobrado também no governo Bolsonaro. Pois é, 9h10. Só para a gente fechar o programa, não vamos deixar de falar, hoje estreia com sessão única diária. É importante falar diária, se a pessoa confunde, só vai ter hoje, sexta-feira. Não, entra em cartaz hoje o filme Marighella no Kinoplex Avenida, Cine Kinoplex Avenida, no Shopping Avenida 28. Aloysio, ontem você já comentava aqui ao final do programa também sobre o filme, falou sobre a polêmica, tem o premiado ator Seu Jorge interpretando,
acho que Bruno Galhaço também, Adriano Esteves, tem um elenco muito bom, e também a estreia do Wagner Moura, com o nosso Capitão Nascimento, lá do Tropa de Elite, como diretor. Mas teve acho que depois que a gente acabou o programa, você falou, poxa, eu acho que eu esqueci de comentar isso sobre o filme. Não me lembro o que é, desculpa, mas se você se lembrar, pode falar, mas sobretudo comenta sobre a expectativa aí desse filme que estreia em Campos. Poucas cidades do interior do Brasil já contam com esse cartaz. Não, eu falei, vou repetir o que eu falei, também uma coisa que eu realmente não falei. Vou falar no final agora. Até porque tem gente que está ouvindo o programa hoje que não ouviu ontem, né? E o filme estreia hoje. Agora, só em relação a essa coisa que você falou, morre Vera Santo e corporativismo, não tem, não. Paulo Henrique Amorim morreu, foi jornalista e foi um canalha. Eu digo isso sem... Até nessa característica minha que é não ser muito elegante, eu digo sem grande constrangimento, né? E me acho razoavelmente calçado em argumentos racionais para dizer por quê, né? Inclusive porque meu pai foi colega dele no Jornal do Brasil, ele era famoso por cercar a estagiária e se não saísse com ele, ele as perseguia. Fora várias outras coisas que a gente vê aqui a Bienal do Livro de Campos com 2 seguranças. Eu nunca vi jornalista andar com segurança. Tem alguma coisa errada aí, né? Não, é porque eu não gostava. O jornalista que não gosta do contato com a população não é jornalista. O jornalismo se faz na troca. O jornalismo se faz na fila de padaria, se faz no botequim. Quando você caminha a tafona, vê um pescador, você conversa com ele sobre como foi a noite, como foi o dia. O jornalismo é isso. É ali que está a notícia. A notícia está em tudo, né? Agora, em relação a Marighella, já falei, é uma figura muito rica, né? É uma figura que realmente... se falou em inimigo 1 da ditadura. Eu acho que se a gente tiver que analisar historicamente, a ditadura teve 3 grandes inimigos. A ditadura militar, estou falando da última, né? De 64 e 85. O primeiro desses inimigos declarado foi Leonel Brizola. E Leonel Brizola, embora tenha recebido aí, o Gasper narra isso, algum dinheiro de Fidel, ele nunca embarcou de cabeça na luta armada. E, sobretudo, depois que Mário Soares, então primeiro-ministro de Portugal, fez a cabeça de Brizola. Inclusive, Brizola funda o PDT em Portugal antes de vir ao Brasil, com a anistia, né? Mas foi o primeiro inimigo público número 1 do regime. O segundo foi Marighella, né? E o terceiro foi Carlos Lamarca. Carlos Lamarca era um capitão do Exército, mas enfim, que desertou levando fuzis e partiu para a clandestinidade, para a guerrilha. Agora, Marighella, ele era, eu já disse aqui ontem, né? Marighella é família humilde, fruto do casamento de um italiano, imigrante italiano, com uma negra baiana, ele era baiano, né? Fruto dessa miscigenação brasileira. Mesmo sendo de família humilde, se forma em engenharia e, concomitantemente, se filiou ao Partido Comunista, que era muito forte na Bahia, até porque tinha o seu grande escritor, Jorge Amado, também como militante do Partido Comunista, né? Marighella é preso e torturado pela ditadura do Estado Novo, que foi tão ou mais sangrenta que a militar na ditadura Vargas, pela polícia secreta de Filinto Miller, que foi um canalha da história do país, né? Marighella depois, aí termina a Segunda Guerra Mundial, Getúlio tem que abrir a ditadura, né? Combateu a ditadura na Europa, como é que vai ter ditadura aqui? Aí tem que abrir, o Partido Comunista sai da clandestinidade, Marighella é eleito para a nova Constituição como deputado federal, Constituinte 47, e o partido passa de novo a clandestinidade a partir do golpe militar de 64, né?
E aí ele, Marighella, contrariando a orientação do Partido Comunista, que era de resistência política e não armada, ele envereda pelo caminho da luta armada, muito inspirado na Revolução Cubana de 1959, de Fidel Castro, de Raul Castro e de Ernesto Che Guevara. E Camilo Cienfuegos também, que é uma figura menos falada. Enfim, Marighella foi fruto de um mundo dividido entre um Oriente, um bloco oriental socialista, chamado socialismo real, que fracassou retumbantemente com a União Soviética, e o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, né? Um mundo bipartido, e a partir da Revolução de Cuba, com medo de que aquilo se alastrasse na América do Sul, os Estados Unidos incentivaram várias ditaduras militares de direita na América Latina, inclusive no Brasil, né? Chamada Operação Condor, que articulava essas ditaduras. A da Argentina, do Chile, inclusive, que foram muito mais sangrentas que a brasileira. Não estou com isso atenuando a brasileira, estou dizendo que na Argentina e no Chile foi coisa de maluco que se matou, né? Enfim, Marighella resistiu a isso. Marighella era poeta, era um homem assim, de uma coragem física extraordinária, era um homem grande, forte, mas não tem muito grande homem grande, forte e frouxo. Mas Marighella era concedido no Nordeste, era cabra macho. Ele tem um episódio que Arnaldo me falou que está no filme, e ele é baleado pela polícia na repressão, e mesmo baleado, ele reage à prisão e sai no tapa. Para conter ele, foi uns 4 ou 5. Baleado, depois de baleado. Então, é um camarada muito corajoso, né, fisicamente, e, ao mesmo tempo, de uma sensibilidade muito grande, não só por ser poeta. Marighella, quando Nikita Khrushchev assume o comando da União Soviética com a morte de Joseph Stalin em 1956, e Khrushchev passa a denunciar as atrocidades de Stalin, os gulags, né? Que era o campo de concentração, como foram os nazistas, né? Marighella chora. Ele fica uma semana recluso com aquilo. Ele não rompe com o marxismo, mas ele é afetado. Ele, de certo, passa a questionar o stalinismo, né? Que é uma vertente, talvez a vertente mais canalha do marxismo, né? Enfim, comparável ao nazismo de Hitler pelo mal que produziu a humanidade, né? Enfim, e Marighella, não quero fazer spoiler, mas é um fato histórico nacional. Marighella é morto. Se ele sobreviveu ao maior canalha, à tortura do maior canalha da ditadura Vargas, que foi Filinto Miller, ele não sobreviveu ao maior canalha da ditadura militar que se seguiu, que foi Sérgio Fleury, delegado que o matou de tocaia. Há 2 versões. Há uma versão se ele estava armado ou não. Há uma versão do Hélio Gaspari que diz que ele estava armado sim com um revólver calibre 32 com 5 cápsulas, e uma outra versão de um outro biógrafo dele que diz que não, ele não estava armado. O fato é que chegaram ao paradeiro dele torturando monges capuchinos. O Frei Beto, o famoso Frei Beto, era um desses monges que foi torturado, que integrou o governo do PT, né? Deram a posição dele e ele foi morto sem chance de reação no banco de trás do carro, né, por Sérgio Fleury. Se estava armado ou não, não importa, não teve a menor chance de reação, né? E o fato curioso é que o motorista dele é um político tucano, famoso, Aloysio Nunes, foi senador da República, né? Era o motorista dele, naquele episódio. E Marighella, para terminar, escreveu um livro que foi um best-seller, Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, que ensinava a todo mundo que sonhava com a Revolução Cubana de 59, na América Latina e no mundo, a tentar se opor pela força das armas a um regime pelo qual discordavam. Embora
tenho que aqui, para ser justo, né, destacar que nenhum documento de nenhum grupo guerrilheiro brasileiro, inclusive do que participou Dilma, Zé Dirceu, né, fala em outra coisa que não a implantação de uma outra ditadura no Brasil, de viés marxista-leninista, né? Então, não eram guerreiros da democracia, não. Eles queriam implantar, eles se opunham a uma ditadura para implantar outra, né? Agora, nada é chapado, né? Certo e errado, preto e branco, né? Marighella é uma figura histórica riquíssima, que eu sempre tive grande admiração, né? Apesar de não concordar com muitas coisas que ele pregava. Agora, como disse o próprio Guevara e provou, é um tipo de homem diferente, daquele que entrega a pele para provar suas verdades. E são muito poucos esses homens. São muito poucos. Vamos assistir o filme, então. Não percam. A partir de hoje, no Kinoplex. Somente no Kinoplex Avenida, no Shopping Avenida 28. Aloysio, começo por você, agradecendo pela participação e até semana que vem. Um bom final de semana, bom descanso. Lembrando que amanhã tem Folha da Manhã nas bancas bem cedo. Rapaz, esse bom descanso, eu vou deixar para Arnaldo, do tamanho de Marighella, resolver essa parada de você. Eu tô fora. Valeu. A sorte que você corre, né? Tô correndo bem. Bem devagar ainda, não é um Cristiano, mas eu ainda chego lá. E o pior é que Neto tá correndo também. Olha a complicação que eu entrei aí. E era comprido, né? Entendeu? Mas eu saio mais cedo. Perna curta. Neto, para você também, amigo. A hora que der, bom descanso aí, claro. E amanhã tem o jornal. Vocês vão trazer essas duas entrevistas? Vão fazer uma específica para o jornal? Ou quer revelar aí para gente? A gente traz um resumo das duas entrevistas, boa, na verdade, né, de forma editada na edição de amanhã. Entre outras informações, né, e essa expectativa para essa eleição que a gente vai cobrir também na terça-feira para a edição de quarta-feira a gente traz o resultado da eleição. Nogueira, no mais, bom descanso para você sim, um bom descanso logo hoje, né? Embora segunda-feira é feriado, eu estou de folga e você talvez não, né? Enfim, meu filho, toma aí. Mas você acha que a rádio fica sozinha, né? Não falta luz, não cai, não dá, Beto não me liga, uma beleza. Vai, obrigado. Ô, Luiz. Só para falar que eu falei muito da figura histórica do Marighella e do filme, destacar que, como o Nogueira falou, eu falei ontem também, a estreia em direção do maior ator da sua geração, que é Wagner Moura, sem sombra de dúvida, na minha opinião, sem nenhuma concordância com o ideário político dele, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o Wagner Moura, como Nogueira lembrou, foi imortalizado pelo Capitão Nascimento, tem experiência com filme de ação, também filmou Elysium, por exemplo, que é uma produção internacional, né, com Jodie Foster, com aquele outro ator louro, Mark Hamill. Então, tem experiência em produção hollywoodiana de filme de ação. E Wagner Moura sempre disse isso, olha, é um filme de ação. Quem vai buscando muito filme de doutrinação política pode se espantar, não viu o filme ainda, mas segundo seu diretor, é um filme de ação. É um filme de ação, né? E ação foi quando faltou na vida de Marighella, né? Então, só para destacar isso. Boa. Não é um documentário sobre Marighella, é um filme de ação. Sobre um homem de ação. Uhum. Perfeito. Beleza, e o filme, só para concluir, ele estreia em Campos hoje, como o Nogueira destacou, hoje às 20h40, sessão única diária, é uma das primeiras cidades do interior. Só no interior de São Paulo que algumas cidades tinham conseguido antes colocar o filme em cartaz. No mais, Nogueira, um bom fim de semana para você, um bom feriado também, até a próxima semana, se Deus quiser, e para todos os ouvintes também, um bom fim de semana, um bom feriado e até a próxima. Valeu, Arnaldo, para você também. Aloysio, até semana que vem. Valeu, obrigado aí pela companhia hoje, né? A você também de casa e que nos acompanha onde você estiver, muito obrigado. Continue ligado na Folha FM, a gente volta com o Folha no Ar na semana que vem e
O oferecimento é sempre dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. E o programa também tem um apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.